Você sabe como viver intencionalmente? Como ser uma pessoa mais intencional, como fazer as coisas de forma intencional, motivada, de propósito. Você já se sentiu assim perdido na vida? Meu Deus, qual que é o direcionamento de Deus pra mim esse ano? Não sei o que fazer, são tantas opções e agora o que eu faço? Se você já se sentiu assim alguma vez e você quer viver com mais intencionalidade, você quer aprender a aplicar a intencionalidade na prática, a ser uma pessoa intencional no seu dia a dia, nesse mês, nessa semana, hoje, então esse vídeo é pra você. Vamos lá? Ontem eu conheci alguns jovens e pude conversar com eles. Eles tinham mais ou menos entre 20, 22, 23 anos. E assim, uma em específico, ela tava muito ansiosa, muito preocupada. E ela tava assim, afoita, a mil. Não sei o que fazer, e agora? Eu gosto de cantar, mas eu também gosto de pedagogia, mas eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que Deus quer que eu faça. E ela ficou tão ansiosa e tão preocupada. E no meio dessa conversa, eu tava ouvindo ela falar e eu simplesmente fiz uma pergunta. Qual que é o direcionamento que Deus deu pra você esse ano? Gente, ela parou e ficou assim, com um som de grilos, assim, cri. Como assim? Direcionamento de Deus pra mim esse ano? E essa pergunta eu faço pra você também. Você parou pra perguntar qual que é a vontade de Deus pra você esse ano? Porque a gente vive gastando, despendendo tempo, pra não dizer perdendo tempo, em coisas que às vezes não é a vontade de Deus pra gente pra fazer nesse ano, nesse mês, ou não na nossa vida. E às vezes a gente acha que, não, Deus me falou que um dia eu vou fazer isso. Só que a gente acha que é agora, que tem que ser agora, nesse momento, e fica ansioso por isso. E uma das coisas que me ajuda, e me ajudou muito, é o motivo de eu vir fazer esse vídeo pra te ajudar também, porque vai te ajudar, é entender que o plano de Deus pra minha vida só vai se cumprir se eu estiver andando alinhado em parceria com Ele. Deus, Ele tem um plano pra sua vida, e Ele tem sim um propósito pra sua vida. Só que se você não parar e perguntar pra Ele qual que é o plano, e como que você vai cumprir esse plano passo a passo, você vai se sentir perdido, afoito e ansioso e vai ficar parado por medo. Em primeiro lugar, saiba que sim, Deus tem um plano pra sua vida e Ele tem um propósito pra sua vida. Você não veio pra essa terra à toa. Ele colocou em você dons, talentos que podem sim indicar esse plano. Por exemplo, essa moça que eu conheci, gente, ela tem uma voz de anjo, assim, ela canta muito bem. Na hora que eu vi ela cantando um pedaço, eu pensei assim, nossa, sua voz é maravilhosa. Então isso já pode sim ser uma indicação de que Deus tem algo pra ela, pra usar ela também nessa área. Mas não é só nessa área. Mas Ele pode sim usar a voz dela de alguma forma nesse plano. Então a primeira coisa que você tem que fazer pra você ser uma pessoa intencional e não viver a sua vida à toa, com o tempo escorrendo pelos dedos, perdido, assim, rodado, tenha em mente que Deus tem sim um plano pra sua vida, tá? Esse é o propósito. O seu propósito é glorificar a Deus, é ter um relacionamento com Ele, é viver com Deus. Tanto que eu já tenho vídeo aqui no canal falando de propósito, já tenho vídeo aqui no canal falando se você tá sem rumo na vida, o que fazer quando você não sabe o que fazer. Tanto que a gente foi criado por um relacionamento com Ele e com as pessoas. Então o seu propósito número 1 é estar com o Senhor. Não é fazer, é ser, é estar, é se relacionar. Aí agora, como você vai cumprir isso? Como você vai glorificar a Deus nessa terra? Como que você pode mostrar isso para as pessoas? O que você vai fazer? Aí sim é o que a gente chama de chamado. Então o seu chamado, no caso, é onde você vai estar exercendo isso, onde você vai estar exercendo a sua influência. Então, com Jesus, você vai influenciar as pessoas da sociedade ao seu redor e vai implementar o reino de Deus na Terra. Porque esse plano que Deus tem pra você, gente, Deus, ele não é determinista. Ele não falou assim, tá aqui essa pessoa, vamos supor, a Mariazinha, eu tenho um plano pra vida dela, ela não vai ter que fazer nada, ela simplesmente vai ter que nascer, que esse plano vai se cumprir. Não! Você tem que fazer a sua parte. Ele não vai te obrigar. Você tem a escolha de, sim, eu vou cumprir o plano que Deus tem pra mim, ou não, eu não vou. Eu não quero fazer, eu não vou fazer. Aí cabe você. Porque é muito melhor você viver cumprindo a vontade dele pra você, você vai se sentir pleno e satisfeito. E quando você chegar diante de Deus e for prestar contas da sua vida, acredite, vai ser melhor você ter algo pra entregar, algo pra prestar, por ter cumprido esse plano. Entende que pra você cumprir o plano de Deus pra você, o seu chamado, você tem que estar em intimidade, em parceria com o próprio Deus, com o Senhor, entende? Então, o Espírito Santo, ele é o seu companheiro, ele é o seu consolador, ele é seu amigo. Ele está com você o tempo todo. Se você tem Jesus, entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo está com você. Ele é seu companheiro de vida. 24 horas, gente. Dia e noite você pode conversar com ele e ele está acessível para você o tempo inteiro.
E o melhor, ele não quer que você viva ansioso, ansiosa. Ele não quer que você viva desesperado. Meu Deus, o que eu faço agora e agora? Deus, ele não tá te negando respostas. É a gente que não para pra ouvir e a gente que não tem paciência pra esperar. Tem um salmo que fala, esperei pacientemente pelo Senhor, ele me ouviu. A gente tem que ter paciência pra gente ouvir Deus falar também. E a gente tem que ter essa perseverança de buscar. Se você não sabe qual que é o plano de Deus pra sua vida, você não tem essa clareza, o seu passo número 1 é perseverar em buscar. Se proponha com toda a sua força a descobrir. Porque Deus, ele não tá te negando uma resposta. Então você tem que se propor. Ora, jejua, sabe? Fica na presença de Deus. Busca dia e noite, faz propósito, campanha, oração, mas tenha esse foco de eu não vou aguentar mais um mês da minha vida sem saber qual é o plano de Deus pra mim esse mês, esse ano, meu chamado. Eu não aceito. Então, assim, seja uma pessoa resoluta, decidida, de Senhor, chega de viver perdido sem saber o que fazer. Eu quero que o Senhor me direcione, me mostre, me confirme, me dê clareza. Deus, ele não te nega clareza. Nossa, eu já fiz tanto jejum pra ter clareza, ficava, Senhor, eu preciso de clareza em relação a essa situação. Eu preciso de clareza em relação a isso. O que o Senhor quer que eu faça? E à medida que eu ia buscando essa clareza, e eu ia fazendo o que Deus já tinha me revelado, ia dando passos de fé também, assim, sabe? Mesmo sem entender direito, eu obedecia. Aí eu começava a entender, agora o próximo passo é esse. Porque o Espírito Santo, ele confirma no nosso coração. A paz de Deus é o juiz, é o árbitro do nosso coração. Então o Espírito Santo, ele vai nos guiando à medida que a gente vai caminhando com ele. Eu vou te dar um exemplo do que eu faço todos os anos. Toda vez assim que vira um ano, final de ano, eu agradeço a Deus pelo ano, pelas coisas que aconteceram no ano. Eu olho, faço uma retrospectiva, porque isso já me dá uma ideia do caminho que Deus está trilhando pra mim. É bom você analisar o seu ano com o Espírito Santo. E eu gosto de analisar o meu ano que passou, ser muito grata ao Senhor e analisar as coisas com o Espírito Santo. Tipo, Espírito Santo, esse ano aconteceu isso, mais do que eu esperava, obrigada, eu vi que o Senhor tá me levando pra esse caminho. Isso já vai te dar clareza pro próximo ano. E se você não fez isso no começo do ano, não se preocupa, não é tarde demais, vamos fazer agora. Vou te mostrar mais ou menos como é que eu faço. Eu pego um caderninho, um caderno qualquer, ou se você tiver um planner ou uma agenda, e você vai abrir e você vai orar. Você vai orar e você vai ficar com o Senhor, você vai conversar, Senhor, qual é o direcionamento do Senhor pra mim nesse ano? Deus, qual é a tua vontade pra mim nesse ano? No que o Senhor quer que eu foque esse ano? No que o Senhor quer que eu não foque? O que eu tenho que parar de fazer esse ano? O que o Senhor quer que eu comece a fazer esse ano? Deus, esse ano eu começo essa faculdade? Deus, esse ano eu vou trabalhar nesse lugar? A gente tem que entender que o maior interessado no plano de Deus se cumprir na nossa vida é o próprio Deus. Mas se a gente não fazer a nossa parte, não cooperar com Ele, não colaborar com Ele, não vai se cumprir. Os planos e promessas que Deus tem para sua vida só vão se cumprir se você estiver cooperando com Ele, alinhada com Deus. Então, senta, pega um caderno, ora. Se for preciso, faz um jejum sobre isso, para você estar mais sensível, para você ter mais clareza. E ora sobre isso e pergunta, Deus, qual é o teu plano para mim esse ano? Espírito Santo, qual é o teu direcionamento para a minha vida neste mês? Nesta cidade que eu estou, neste local? Assim você aprende a ser mais intencional. Porque se você já tem o direcionamento de Deus, que você sente que é dele, que ele quer que você faça pra você, um direcionamento macro, assim, maior, esse ano, ou então esse mês, ou então essa semana, você vai ser uma pessoa muito mais focada na vontade dele e você vai aprender a dizer não pra aquilo que não é. Gente, existe uma lei da economia, mas não é só na economia, aplica pra tudo, que cada escolha é uma renúncia. Se você tá falando sim pra algo, você tá dizendo não pra outra coisa. Se você tá dizendo sim pro plano de Deus pra sua vida, pra vontade dele, você tá dizendo não porque não é a vontade dele. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você tá dizendo sim pra um monte de coisas que não é a vontade de Deus pra você, que é distração, ou que é coisas assim que só vão te afastar do plano dele, ou te deixar confusa, ou perda de tempo mesmo, né? Que na verdade é uma perda do seu tempo. Você tá dizendo não pro plano de Deus pra você. Por isso que a gente precisa viver de uma forma intencional, seja de propósito, priorizando aquilo que você sabe que tem que ser sua prioridade. Assim você se poupa de viver em ansiedade, porque aquela ansiedade de eu não sei o que fazer, eu tenho que decidir minha vida. Você não precisa viver em ansiedade, você não precisa viver em desespero. Você pode muito bem viver guiada pelo Espírito Santo. Vive conectado no GPS do Espírito Santo. Vive seguindo o caminho dele. E vive consultando ele
diariamente, todos os dias, faz uma reunião com Deus. Eu faço reunião com Deus sobre a semana, sobre as coisas, porque eu quero ter certeza que eu tô no centro da vontade dele. Sabe por quê? Porque quando a gente tá no centro da vontade dele, é o melhor lugar pra gente estar. A gente sente paz, a gente sente certeza, segurança. Quando você tem certeza que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, pode vir um furacão, pode vir um monte de gente tentar te destruir. Você sente paz. Porque você sabe que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E que Ele tem um propósito pra você lá. Ele tem um objetivo pra você estar lá. E vai chegar um momento que talvez você pode pensar assim, mas eu tô fazendo a vontade de Deus, eu tô no lugar que Ele quer, mas assim, parece que não tá acontecendo nada, eu não saio daqui agora, eu não vou pra outro lugar. Quando Deus te dá uma ordem, quando Ele te dá um direcionamento, você fica no lugar, até Ele te dar o direcionamento no próximo lugar. E é assim... Você fica, você permanece, você tem a certeza, a clareza que Deus quer que você faça aquilo. Você vai ficar independentemente de estar difícil, de estar cansativo, de você ter perseguição, de ter gente falando mal de você. Não importa, o Senhor te deu um direcionamento. Você tem essa certeza dele, que ele quer que você faça aquilo. Você orou, ele confirmou no seu coração, você tem uma palavra dele. E o que te mantém firme é essa certeza, é essa palavra. Independentemente se demorar 1 ou 6 ou 7 anos, você vai permanecer firme. Porque você sabe que ele te falou pra fazer isso. Não desanima. Não tem outra opção, não tem como retroceder, sabe? Não volta atrás. Se Deus te falou pra você te fazer isso, te deu um direcionamento pra sua vida, persevera, permanece e tenha paciência. Pois quando chegar a hora de você ir pra outro lugar, de você fazer outra coisa, ele vai te falar. Já deu aí, já terminou, já foi. Agora vamos pra outra coisa, pra outro lugar. E tá tudo bem. Uma coisa que eu aprendi na minha própria vida é que Deus, ele não fala o plano todo, ele não fala às vezes o próximo lugar pra gente, porque ele quer que a gente foque no processo que a gente tá agora. Então, se o Senhor já te deu um direcionamento pra você ficar num lugar hoje, pra você fazer algo hoje, ele quer que você foque em alguma coisa, num processo, num propósito, e ele não tá te falando o próximo, é porque ele quer que você faça bem feito o que você tá hoje, que você dê o seu coração, que você dê 100%, que você seja excelente. Ser excelente é fazer o seu melhor com o que você pode hoje. Então continua sendo fiel onde você tá hoje, que quando chegar a hora de você ir pro próximo lugar, ele vai te levar pro próximo lugar. Então, eu faço uma reunião com o Espírito Santo, eu pergunto o direcionamento dele, mas eu também escrevo as coisas que eu tenho vontade de fazer. Porque em Provérbios 16:3 fala que consagra ao Senhor os seus planos e tudo que você fará vai ser bem sucedido. Então, eu gosto de escrever os meus planos para Deus. Por exemplo, Senhor, esse ano eu tenho vontade de viajar para tal lugar. Esse ano eu quero fazer isso. Você escreve os seus planos, os seus objetivos. Por exemplo, se você quer começar uma faculdade. Senhor, esse ano eu quero começar a faculdade tal. O que o senhor acha? Isso faz parte do seu plano pra mim? Você escreve os seus planos pra aquele ano, pra aquele mês. Você escreve as suas metas, os seus sonhos pessoais. E você apresenta ao Senhor. Você consagra, você entrega. Senhor, tá aqui, ó. É a minha vontade, é o meu plano pra esse ano, mas seja feita a tua vontade. E Deus, se for isso que o Senhor quer, se estiver alinhado com o teu propósito, amém. E vai acontecer. E em Provérbios 3:6 também diz que se a gente reconhecer o Senhor em nossos caminhos, ele vai endireitar as nossas veredas. Quando você vai caminhando e vai reconhecendo o Senhor, mesmo que você tenha feito algo errado, tá num caminho errado, você chama o Senhor pra a tua vida, pro teu plano, ele vai endireitar esse caminho. Ele vai endireitar essa vereda, ele vai endireitar esse negócio, esse contrato, seja o que for. Mas a gente tem que aprender a ser intencional com o Espírito Santo. Uma vez eu ouvi a seguinte frase que mudou a minha mente: nem tudo que é bom pra você. Nem tudo que às vezes pode ser bom para outras pessoas, que parece uma oportunidade boa, um negócio bom, ou uma coisa assim que é legítimo, não é pecado, é bom, mas não é bom para você. E a partir da clareza que você tem de saber o que Deus quer que você faça esse ano, qual é o direcionamento que Ele te deu para você nesse ano, nesse semestre, nesse mês, você vai conseguir, você vai ser capaz de falar não para muitas propostas, para muitas ideias, para muita coisa que as pessoas podem sugerir, para muitos convites, porque você vai saber o que Deus te chamou. Às vezes, assim, as pessoas sugerem, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz isso e aquilo? Eu simplesmente falo, porque não é pra fazer. Eu tenho paz porque eu sei que não é pra fazer. Agora, quando o Espírito Santo me fala, eu quero que você faça algo, ou quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu falo, Espírito Santo, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu deixo nas suas mãos pra ser o momento certo, se for da tua vontade eu vou fazer. Se não, tudo bem também.
E Deus, ele é tão maravilhoso, gente, que a gente consagra os nossos planos pra ele. E a forma que ele faz, no tempo que ele faz, na época que ele faz, é muito melhor do que a gente simplesmente falar, vou fazer do meu jeito agora. Então é preciso entender que nós somos parceiros de Deus, nós somos parceiras do Espírito Santo. A gente precisa viver em constante parceria com Ele, porque só por meio dessa parceria que vão se manifestar, vão acontecer, vão ser realizados os planos dele aqui na Terra. A gente pode muito bem viver sim, guiada por Ele, alinhada com Ele e com essa clareza do que é pra gente fazer, pra gente aprender a discernir tempos e discernir épocas e discernir momentos e discernir quando que é a hora de fazer tal coisa. Mas isso a gente só consegue conversando com ele todo dia, o tempo todo, sobre tudo, em todo lugar, em relacionamento, em intimidade. Então você não precisa viver ansioso, você não precisa viver preocupada, você não precisa viver ansiosa, você não precisa viver em confusão mental, em desespero na alma, sem saber o que fazer. Você pode sim, muito bem, perguntar pro Espírito Santo, pegar aqui, ó, um caderninho e anotar e ficar assim, Espírito Santo, me fala, meu querido amigo, vamos orar, vamos conversar, qual que é a tua vontade pra mim esse ano? E fica na presença dele. E tenha paciência pra ouvir a resposta. E fica em silêncio, porque às vezes a gente vai orar, a gente fala e não ouve. E na hora que o Espírito Santo vai falar, a gente simplesmente fala amém, levanta e vai embora. Mas se você sentar e ouvir e ficar em silêncio, o Senhor vai falar com você. E Ele pode trazer um versículo na sua cabeça, Ele pode te lembrar de alguma coisa, pode parecer que é uma voz, um pensamento seu na sua cabeça, mas é Deus te guiando. Então, busca o direcionamento dele pra você, que ele vai te guiar e você vai ser uma pessoa mais intencional nas suas escolhas, no seu dia, porque você vai saber exatamente o que você tem que dizer não, o que você tem que dizer sim. E não tem problema nenhum você viver perguntando, gente. Na verdade, eu vivo perguntando todo dia pro Espírito Santo, porque eu sei que eu não sou minha. A nossa vida, depois que a gente nasce de novo, a nossa vida não é nossa, ela é do nosso Senhor. Nós temos um dono, Ele é o nosso Senhor. Mas a gente tem que decidir se a gente quer ou não viver em parceria com Ele. E essa é a melhor vida, quando a gente vive em parceria, em relacionamento, intimidade todos os dias com Ele. Então é isso, que esse vídeo te abençoe e abra os seus olhos para você viver de uma maneira intencional. Que a partir de hoje você busque incansavelmente ter o direcionamento de Deus para sua vida. Eu fiz esse vídeo porque de coração eu não quero mais que você viva em ansiedade, nem em confusão, e nervosismo, e medo, e agonia, e angústia de o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, meu Deus. Saiba que você não tem que viver perdida na vida sem saber o que fazer. Você pode sim se voltar para o Senhor e buscar, e buscar, e buscar, e estar na presença dEle, e ouvir o direcionamento dEle para sua vida. Porque Ele quer sim que o plano dEle se realize na sua vida, e que vocês vivam em parceria juntos. Então que você seja uma pessoa estratégica, que você viva intencionalmente guiada pelo Espírito Santo, que você possa ter uma vida intencional e saber dizer sim para as coisas que Deus quer que você diga sim e não para aquelas que você sabe que não é para você fazer, que Ele quer que diga não. E que você possa entender que tudo tem um tempo certo, que é um tempo determinado para todas as coisas na Terra, né, debaixo do sol, e que às vezes, sim, você vai fazer algo, mas não vai ser agora. Talvez agora não é o melhor momento. Que você possa permanecer fiel no momento que você tá, e focar no hoje, no agora, no que Deus tem pra você. E aproveitando que você está vendo esse vídeo agora, se inscreve no canal se você não tá inscrito, deixa seu gostei, me diz nos comentários aí se você já tem o direcionamento de Deus pra você esse ano, se você tá conseguindo seguir, se você nunca pensou nisso, se isso foi uma completa novidade pra você. E compartilha esse vídeo pra ajudar as pessoas da mesma forma que você foi ajudado também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!